Olá, conhecedores e conhecedoras. Sejam muito bem-vindos ao canal Ciência Tranquila. Eu sou o Vitor, e agora? Conheça alguns daqueles que são considerados os físicos mais importantes para o desenvolvimento da ciência e quais foram as suas principais contribuições. Galileu Galilei. Galileu foi um cientista de renome que chegou a estudar das mais diversas áreas, incluindo a filosofia, astronomia, matemática e a física. Seu pai tampouco desejava que o filho estudasse matemática clássica e assim Galileu abandonou a universidade em 1585, sem obter o título e foi para Florença, onde deu aulas particulares para sobreviver e continuou os seus estudos de matemática, mecânica e hidrostática. Galileu ficou conhecido por estudar o movimento dos corpos. No ano de 1630, Galileu provou que corpos de massas diferentes caíam em direção à Terra com a mesma aceleração. Isaac Newton. Isaac Newton nasceu no Natal do ano de 1642, em Lincolnshire, Inglaterra. Durante a infância fez poucos amigos, passava a maior parte do tempo sozinho, construindo móveis, relógios de sol e maquetes. Sua habilidade e criatividade o tornaram conhecido na região. Newton foi o físico inglês responsável por estabelecer 3 leis universais do movimento, bem como a lei da gravitação universal. Ele revolucionou o entendimento do universo a partir de suas equações. Embora tenha sido uma das mentes mais brilhantes da história, não chamava muita atenção na escola, pois, segundo ele mesmo, era negligente com as obrigações escolares. Porém, isso mudou quando venceu um valentão em uma luta. Após esse feito, obteve reconhecimento dos outros alunos, e começou a se dedicar mais, e então, tornou-se o aluno mais brilhante da escola. E anos depois ficou conhecido como o descobridor da gravidade. Michael Faraday. De 1791 a 1867, foi um físico e químico inglês. Em 29 de agosto de 1831 descobriu a indução eletromagnética. Foi o pai do motor elétrico e do gerador elétrico. É de sua autoria os termos técnicos usados na eletrólise como eletrodo, eletrólito e íon. Michael Faraday nasceu em Nevington Butts, Londres, Inglaterra, no dia 22 de setembro de 1791. Filho de um ferreiro, recebeu pouca instrução escolar. Com 13 anos teve que abandonar a escola e arranjou um emprego de entregador de jornais. Um ano mais tarde, o livreiro colocou Michael como aprendiz de encadernador. Residindo na casa do patrão, em seus momentos de folga podia ler muitos livros. Mais tarde Faraday escreveu, em 2 livros ajudaram-me de maneira especial, a britânica Encyclopedia e Conversations on Chemistry, de Jane Marcet, que me deu os fundamentos daquela ciência. Em 1810, Faraday fez um breve curso de filosofia natural e suas anotações desse período foram, mais tarde, encadernadas em 2 volumes. Nesse mesmo ano, foi convidado para assistir às conferências de Sir Humphry Davy, químico inglês e presidente da Royal Institution. Aos 20 anos resolveu abandonar seu emprego de encanador e com o desejo de obter um emprego em um laboratório científico, escreveu uma carta ao Sir Humphry. Junto com a carta enviou seu caderno de notas. Humphry recebeu Faraday, que lhe informou que também realizava experiências químicas e eletroquímicas, que construíra uma pilha voltaica e decompusera eletricamente diversas substâncias. Em março de 1813, Faraday começou a trabalhar como ajudante de laboratório na Royal Institution. Anos após, Sir Humphry diria, a maior de minhas descobertas é Faraday. Por volta de 1821, atraído pelas experiências do físico dinamarquês Ørsted, que revelara que a corrente elétrica tinha a propriedade de modificar a direção de uma agulha magnética, Faraday verificou, invertendo a experiência, que os magnetos exercem ação mecânica sobre os condutores percorridos pela corrente elétrica. Em 1823, Faraday que fez o cloro
Em 1824 foi eleito para a Royal Society, de Londres, e deu início a uma série de conferências. Em 1825 isolou o benzeno e, retornando às experiências sobre o eletromagnetismo, em 29 de agosto de 1831, descobriu a indução eletromagnética. O fenômeno, já percebido por Argo e Ampère, foi cientificamente comprovado por Faraday. James Clerk Maxwell. De 1831 a 1879, foi um físico e matemático escocês. Estabeleceu a relação entre eletricidade, magnetismo e luz. Suas equações foram a chave para a construção do primeiro transmissor e receptor de rádio, para a compreensão do radar e das micro-ondas. Nasceu em Edimburgo, Escócia, no dia 13 de junho de 1831. Filho do advogado James Clerk Maxwell, que não exercia sua profissão, para administrar suas propriedades e dedicava-se à educação do filho. Ficou órfão de mãe quando tinha 9 anos. Foi criado com a ajuda de uma tia. Aos 10 anos de idade ingressou na Edinburgh Academy. Aos 14 anos escreveu seu primeiro trabalho científico, sobre um método de construir uma elipse perfeita. Aos 16 anos entrou para a Universidade de Edimburgo. Já era um matemático brilhante e realizava diversas experiências científicas de todos os tipos. Gostava de escrever poesia. Em 1950, deixou a Escócia para estudar na Universidade de Cambridge. Estudou com o matemático William Hopkins, para participar de uma competição de matemática. Ficou em segundo lugar e foi eleito para o clube que reunia os 12 melhores estudantes de Cambridge. Maxwell formou-se em 1854, mas permanece no Trinity College, em Cambridge, realizando pesquisas. Inventou um peão colorido para demonstrar que as 3 cores primárias, o vermelho, verde e azul, poderiam produzir praticamente qualquer outra cor. Posteriormente esse estudo serviu de base para a criação da televisão a cores. Por esse estudo recebeu a medalha Rumford da Sociedade Real. Como cientista, James Clerk Maxwell realizou trabalho importante sobre os anéis de Saturno, que analisara matematicamente, assim como sobre os gases. No ensaio sobre a estabilidade dos anéis de Saturno, 1857, afirma que são feitos de partículas independentes e não de fluidos ou discos sólidos, como se acreditava. Notabilizou-se pelas pesquisas sobre fenômenos elétricos e pelo desenvolvimento matemático de questões ligadas à eletrodinâmica e à natureza da luz. Durante algum tempo Maxwell retirou-se para sua propriedade em Glenair para terminar sua obra sobre a teoria eletromagnética. Escreveu os manuais sobre calor, visão das cores, matemática e física. 10 anos após a morte de Maxwell, Heinrich Hertz provou a teoria eletromagnética de Maxwell, ao construir o primeiro transmissor e receptor de rádio. James Clerk Maxwell morreu em Cambridge, Inglaterra, no dia 5 de novembro de 1879. Wilhelm Röntgen. Wilhelm Conrad Röntgen nasceu no dia 27 de março de 1845, na Alemanha. E anos mais tarde revolucionaria a ciência ao descobrir a radiação que pode penetrar a carne humana, mas que não passava por ossos e que ficaria mundialmente conhecida por raios X, se tornando uma importante ferramenta no ramo médico. Röntgen estudou boa parte de sua infância e juventude na Holanda e Suíça, chegando a ser expulso de uma escola técnica ao ser supostamente culpado de fazer uma caricatura de um de seus professores. Este fato dificultou sua entrada na universidade, apesar dele ter negado tal feito. Anos mais tarde conseguiu ingressar na Escola Politécnica de Zurique e cursar engenharia mecânica. Mais tarde se tornaria professor da Universidade de Würzburg na Alemanha e teria seu próprio laboratório, onde descobriria um tipo de radiação nunca vista antes. Entre as investigações de Röntgen incluem-se trabalhos sobre elasticidade, capilaridade de fluidos, calores específicos de gases, condução de calor em cristais,
absorção de calor por gases e piezoeletricidade. Em 1895, ao fazer passar um fluxo de corrente elétrica num tubo de vidro com vácuo parcial, tubo de raios catódicos, Röntgen observou que um pedaço de platinocianeto de bário que se encontrava junto da montagem emitia radiação. Röntgen propôs que, quando os raios catódicos, eletrões, atingiam a parede de vidro do tubo, um certo tipo de radiação desconhecida era formada, que viajava por toda a divisão, atingindo o composto químico, causando a fluorescência. Investigações posteriores revelaram que a madeira, o papel e o alumínio, entre outros materiais, eram transparentes a esta nova radiação. Röntgen também descobriu que essa radiação afetava as chapas fotográficas. Devido à sua natureza incerta, Röntgen designou o fenômeno por radiação X, embora também se tenha tornado conhecida como radiação Röntgen. As primeiras radiografias de Röntgen foram realizadas a sua esposa. Em 1901, Röntgen recebeu o primeiro Prêmio Nobel da Física, que lhe foi atribuído em reconhecimento pelos extraordinários serviços que prestou pela descoberta dos raios X. Röntgen, homem muito tímido, recusou dar o habitual discurso na cerimônia de aceitação do prêmio. Marie Curie. De 1867 a 1934, foi uma cientista polonesa. Descobriu e isolou os elementos químicos, o polônio e o rádio, junto com Pierre Curie. Foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Maria Salome Sklodowska, conhecida como Marie Curie, nasceu em Varsóvia, na Polônia, no dia 7 de novembro de 1867. Filha de um professor de física e matemática do ginásio de Varsóvia e de uma pianista. Com 10 anos ficou órfã de mãe. Em 1883 Marie ganhou uma medalha de ouro ao completar o curso ginasial com louvor. Era a terceira filha da família. Com 17 anos, Marie começou a trabalhar como governanta e professora para pagar os estudos da irmã mais velha. Depois de formada em medicina, a irmã ajudou Marie a realizar seu sonho de estudar na Sorbonne. Em 1891 Marie foi para Paris quando adotou a forma francesa para seu nome. Para estudar na Sorbonne, Maria viveu em um sótão quase sem ar e com pouco orçamento para as refeições. Nas horas vagas lavava frascos no laboratório. Em 1893 graduou-se em Física e em 1894 em Matemática. Foi a primeira colocada no exame para o mestrado em Física e no ano seguinte ficou em segundo lugar no mestrado em Matemática. Em 1895, quando preparava sua tese de doutorado, Marie conheceu Pierre Curie, que trabalhava em pesquisas elétricas e magnéticas, e em pouco tempo estavam casados. Em 1903, Marie Curie se tornou a primeira mulher da França a defender uma tese de doutorado. No mesmo ano o casal ganhou o Prêmio Nobel de Física, por suas descobertas no campo ainda novo da radioatividade. Em 1904, Pierre foi nomeado professor da Sorbonne e Marie assumiu o cargo de assistente-chefe do laboratório dirigido por seu marido. Em 1905 Pierre Curie foi eleito para a Académie des Sciences. Em 19 de abril de 1906 Pierre Curie morreu tragicamente, vitimado por um atropelamento. No dia 13 de maio, pouco antes de completar um mês da morte do marido, Marie foi indicada para substituí-lo, tornando-se a primeira professora mulher de física geral. Em 1910, finalmente, auxiliada pelo químico francês André Debierne, Marie Curie conseguiu obter o rádio em estado metálico. Em 1911, Marie Curie foi agraciada com o segundo Prêmio Nobel, desta vez de Química, por suas investigações sobre as propriedades e potencial terapêutico do rádio. A cientista tornou-se a primeira personalidade a receber 2 vezes o Prêmio Nobel. Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima, conhecedores!